Alô! Fala pessoal, tô chegando aqui. Vamos ver se eu estou ao vivo. Às vezes demora um tempinho pro Facebook conectar. Às vezes pessoas não entram. Isso é ao vivo, né? As lives é uma coisa interessante no Facebook. As lives elas tinham uma conotação interessante no início e hoje o pessoal sabe que foi gravado, às vezes espera você para poder ah, depois dar uma olhada. Mas beleza, vamos lá. Eu vou falar sobre por que os treinamentos são tão caros. Olha só, eu costumo falar sempre o seguinte: caro é aquilo que você paga e não tem retorno. Caro é aquilo que você paga e não tem retorno. Se você paga alguma coisa e tem o retorno, não é caro. Né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar hoje dessa live. Outra frase muito interessante de impacto de Derek Bock, que é um da Universidade de Harvard, reitor da Universidade de Harvard. Ele tem uma frase que ele fala: se você acha a educação cara, imagine o preço da ignorância. Essa frase é atribuída a ele. Então, essas duas frases dá para você ter uma ideia já do que nós vamos falar, desse assunto nós vamos tocar hoje sobre por que os treinamentos são caros. Olha lá, antes de chegar no ponto-chave de responder, né, essa questão, eu queria primeiro falar o seguinte. Primeiro de tudo, sobre o que eu aprendi com isso sobre treinamentos. Olha só, eu comecei a trabalhar com desenvolvimento humano, assim, estudar desenvolvimento humano em 1987. E o primeiro treinamento que eu fiz foi com o professor Marins, Luiz Marins. E esse treinamento, ele foi um treinamento gratuito. Né? Eu participei de uma palestra do Marins, já estava organizando um evento, o pessoal chegou, chamou, né, o Marins para fazer esse trabalho. E legal, eu fui lá e participei do treinamento de graça, né? De grátis, como diz o outro. Maravilha, ótimo, treinamento bom. E aí eu comecei a perceber que tinha vários treinamentos que eu podia participar de graça. E eu fui participar do treinamento. De vários treinamentos. Então, quando tinha aquelas palestras, né, de que o pessoal chamar atenção para algo que depois eles iam vender, eu, quando era meio duro, tal, não conseguia pagar, então eu falei, vou fazer de graça. E comecei, com um bom tempo, eu fiquei fazendo esses treinamentos de graça. E aí eu comecei a ver que aprendia bastante. Né? E hoje, por exemplo, você tem condições, inclusive, de fazer isso pelo YouTube, tem vários treinamentos, várias palestras, você pode também fazer isso de graça. Mas tem um ponto interessante que eu aprendi daí. Eu comecei a perceber que eu precisava de mais. E aí eu falei, puxa, esse negócio é interessante, esse negócio é legal. Aí eu fui começar a fazer treinamentos pagos. Os baratinhos, né? Então eu escolhi os baratinhos e comecei a fazer os treinamentos baratinhos. Passou um tempo e eu falei, puxa, não está valendo a pena. Eu comecei a perceber que não estava valendo a pena fazer esses treinamentos. Porque alguns eram bons, outros não. E aí eu comecei a falar, puxa, tá ficando caro. Porque se eu pagasse, vai, R$ 50, R$ 100 fosse um treinamento desse, pra mim já era caro, porque não tinha retorno. Não era bom. Então eu não sei se é porque eu tinha já começado a ouvir tanta coisa, já não tinha mais o mesmo efeito. Aí eu falei, puxa, eu vou parar com esse treinamento e vou fazer um pago, né? Fui lá e paguei um treinamento mais caro. Porque o pior do que eu perder o dinheiro, que não era muito, era o tempo e a energia para fazer os treinamentos menores. E aí eu comecei a fazer treinamentos mais caros. E foi uma coisa muito interessante isso. Você tem uma ideia assim, ó, quando eu falo em treinamento caro, tô falando para você, vou te contar uma história só. Uma vez eu fui fazer um treinamento em Hong Kong, na China. Nesse treinamento de Hong Kong, olha só o que eu fiz. Eu gastei, na época, R$ 35.000. Um pouco mais, 35 e uns quebrados. Vamos arredondar para R$ 35.000. E como que aconteceu isso? Eu cheguei, contatei um meu mestre aqui no Brasil na época, ele foi e me indicou para fazer um treinamento na China, conheci alguns mestres chineses e eu fui para Hong Kong. Só que não era só o treinamento, né? O treinamento custava assim, acho que era US$ 7.000 na época. E aí ia dar acho que uns 20 mil reais. Mas eu tinha que pagar
hotel, eu tinha que comer, eu tinha que ir passear. E fiquei lá uns 35 dias. Então, todo esse investimento, você vê, era 35 mil reais. Aí eu comecei a todo ano ir para lá, ou para a Europa, ou às vezes nos Estados Unidos, fazer treinamentos. E gastava isso mesmo. Então eu trabalhava bastante, juntava uma grana e pumba, ia lá fazer o treinamento. E na época eu lembro que o pessoal falava assim, poxa, você é louco, mas eu não falava que eu gastava isso. Porque se eu falasse, o pessoal achava que eu ia ser louco mesmo, que eu era um louco mesmo. Imagina, eu namorava, tinha é, é, até não é que estava até noivo, imagina se eu falasse pra menina que eu não estou investindo aqui, porque eu nunca fui rico, né? E não tinha uma grana para ficar desbancar isso daí. Eu tinha que, era do meu suor mesmo. E então eu não falava, eu guardava, né? Então eu juntava uma graninha ali e tal, e aí eu guardava a grana e ia pro treinamento. E gastava uma fortuna pra época. E tem treinamentos hoje muito mais caros do que isso, né? Muito mais caros. Eu falei 35 mil reais que você achou caro, é muito mais caro. Mas aí eu percebi uma coisa muito interessante, que eu aprendia mais nesses treinamentos. Eu comecei a fazer treinamentos, por exemplo, que eu pagava mensalidades, pagava por mês, porque ele começava, coisa de chinês, assim, ele começava não tinha tempo para terminar. Então eu tinha que ficar, às vezes, 6 meses, 9 meses no nível, para depois ir para outro nível. E eu pagava. Então, eu comecei a perceber o seguinte: o que estava envolvido nisso? Por que aqueles pequenos, aquele valor menor, eu não estava aprendendo e o valor maior eu estava aprendendo? Simplesmente uma palavra chamada comprometimento. Então, muitas vezes o treinamento ele é caro, porque quando a pessoa vai participar do treinamento, ele não dá valor pelo treinamento barato. É uma coisa assim, de ser humano, da mente mesmo, né? Então, você vê, tantas vezes que eu dei treinamento para as pessoas, de graça para elas fazerem o treinamento, de graça. Falar, pessoal, vai lá, faz o treinamento. E a pessoa não ia, não fazia o treinamento. Ou se ela ia lá fazer o treinamento, ela não dava valor no treinamento. Por quê? Porque é de graça. E não que não seja bom. Então, muitas vezes, aqueles treinamentos que eu participei lá atrás, não é que eles não eram bons. Eles eram treinamentos até que bons. Toda vez na minha live esse telefone toca aqui e aí atrapalha. Ao vivo é assim mesmo, né? Dá umas doideiras aqui e atrapalha a gente. Mas aí, pera aí um pouquinho, tem que ver o que eu vou fazer com o telefone aqui agora. Pera aí, deixa eu pegar minha live aqui, vir pra cá, senão o telefone, eu tenho um problema muito com barulho. E aí não tem condições da gente fazer esse lance com o telefone tocando. Vamos lá. Então vamos lá, olha só que coisa louca, né? Deixa eu ver onde eu tava aqui agora que eu me perdi aqui nessa live. O treinamento barato ou de graça a pessoa não valoriza. Então o que você tem que fazer? Você tem que, se você nunca treinou, nunca fez treinamentos, a primeira coisa que você tem que começa com os de graça. Para começar você ver o valor que tem isso. Para você ver o valor que tem você aprender coisas, né? E aí você vai começando a perceber que é legal, mas esse nível vai acabar. Você vai perceber que é um nível que ele acaba. Você tem que ir para outro nível. E aí você vai começar a fazer os treinamentos mais baratos. E você vai perceber também depois que já não vai mais ser suficiente para você. Então você vai ter que pagar mais caro para os treinamentos. Isso é o circuito, né? Hoje tem muitas coisas que as pessoas falam assim, Márcio, mas que absurdo, tem uma pessoa que fez um treinamento e veio me cobrar as chamadas mentorias, né, os masterminds, que hoje está muito na moda, 30 mil reais. Eu tenho que falar para você, tem mastermind, tem treinamento de 120 mil reais. E por que as pessoas pagam 120 mil reais? Elas pagam 120 mil reais simplesmente porque elas veem um valor naquilo. E ela não é um momento que ela vai batendo um papo só com a pessoa. Ela vai realmente pegar algo de muito valor para o segmento que ela está. Então, você imagina, você pega um treinamento, aí você faz um negócio para empresários, por exemplo. Um grupo que você vai ensinar esses caras a ganhar muito dinheiro com um produto deles, por exemplo. 120 mil reais é barato. É barato. A pessoa ela vai pagar 120 pau assim, na boa. Então, por quê? Talvez você não tenha 120 mil reais, seja muito para você. Mas
para essa pessoa, essa pessoa que esse nicho que foi escolhido de empresários, ele é um valor barato. Então, deixa eu te falar, não é o problema o valor. O problema é o quanto que você consegue aproveitar disso. E é mais interessante também, uma coisa que é importante. Eu estava vendo ontem, por exemplo, a Marinesa, uma amiga minha, aquela coach, trabalha com a parte de educação física, ela fez um post assim, falou assim, você gasta dinheiro com cachaça, você gasta dinheiro na balada, você gasta dinheiro com cigarro, você gasta dinheiro com isso, aquilo, só que você não gasta dinheiro com o seu corpo. E aí você fala que você não tem dinheiro, tem isso aspecto também. Às vezes as pessoas gastam muita grana com outras coisas, não tem nada a ver, e ela deixa de investir nela. Então, que é o preço, né? Que preço que a pessoa está pagando? Às vezes aquilo é realmente caro. É só a saúde dela, né? É só a vida dela. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, né? Uma palavra chamada comprometimento. Então, se você vai fazer o treinamento de graça, seja comprometido. Se você está pagando um pouquinho, seja comprometido. Se você está pagando muito, aí que vai acontecer. Nem precisa nem falar que você vai ser comprometido, porque você vai ser comprometido. E por isso que muitas vezes os treinamentos bons são caros. Porque você fala assim, cara, eu paguei essa fortuna, eu tenho que aproveitar esse lance. Um professor meu, ele tinha conhecido vários mestres da arte chinesa, né? E aí ele foi praticar com um cara. E esse cara, ele colocou tantos obstáculos para essa pessoa praticar com ele. E ele falou assim, olha, você vai ter que mudar para cá, eu não tenho condições, tal, e você vai ter que pagar para mim ainda, acho que foi US$ 15.000. E para não falar não, né? Para não falar não, então ele colocou vários obstáculos. Sabe o que aconteceu? A pessoa fez tudo o que ele falou, pagou os US$ 15.000. E depois ele percebeu que esses US$ 15.000 foi barato, porque toda a condição que foi oferecida para ele, ele acabou ficando anos, né, com essa pessoa, a pessoa ofereceu um lugar para ele morar, comida, estadia nos Estados Unidos é cara, e acabou ficando barato. Mas ele teve que, no primeiro momento, mostrar o quanto que ele estava disposto a fazer aquilo e aprender com aquela pessoa. E ali teve um grande valor para ela. E ela aprendeu como ela nunca tinha aprendido na vida dela. Por quê? Será que as outras pessoas que ela praticou eram ruins? Não. Eram tão boas quanto. Mas talvez o valor não tinha sido colocado para ela. E aí o que aconteceu? Ela acabou não fazendo. E é isso que é uma coisa muito interessante na psicologia, né? Na mente humana. Quando você se esforça muito, aí você dá valor. É aquela situação que muitas pessoas falam, né? Aquela pessoa que não te quer, aquela pessoa que coloca vários obstáculos, aí você valoriza mais. Eu falo mais. Eu falo que pode até ser isso, mas eu falo que o mais importante é quando você encontra algo que você nunca viu antes. E aí você fala, puxa, que maravilha isso tem um valor muito grande. Aí você vai e usufrui daquilo. Então, o comprometimento é a palavra-chave. E muitas vezes os treinamentos são caros para você dar valor. E aí, claro, tem as pessoas que falam assim, as pessoas escolhem as melhores pessoas, a quem que podem pagar. Não, às vezes não necessariamente isso, porque muitas vezes eu já vi pessoas que não tinham condições, como eu mesmo, de fazer um treinamento, fez o sacrifício, foi lá e pagou. E o outro tinha condições, não fez. Ou tinha a mesma condição que a minha e não fez. E aí você vai dando várias desculpas, né? Para você, é grana, é tempo, não posso. E muitas vezes nós percebemos que quando você quer fazer alguma coisa, você dá um jeito. E se você quer investir em você, quer investir em desenvolvimento humano, vale a pena você pagar o preço. E isso é um ponto muito importante de uma lei do universo chamado, você tem que pagar o preço, que é a lei da busca, né? Então as pessoas elas querem muitas coisas para a vida, só que muitas vezes elas não querem pagar o preço para aquilo. Então você pode tudo, desde que você esteja disposto a pagar um preço para aquilo. Então é muito importante a gente observar isso, né? Então, que preço que você está querendo pagar? Que preço você está querendo pagar? Se você está disposto a pagar o preço pequeno, você vai ter pequeno. Se o preço alto, você vai ter alto também. E por isso que os treinamentos são, muitas vezes, os bons, eles custam caro. Mas não tão caro quanto você não pode pagar. Muitas pessoas, por exemplo, pagam uma faculdade que fica no final uma fortuna. E elas fazem. Porque às vezes um ganho ali. Às vezes profissional, às vezes para carreira. Ela sabe que aquilo é importante para ela, ela vai e paga. E aí ela não dá mesmo valor, às vezes, para o treinamento comportamental, por exemplo. Não, essa é besteira, não precisa fazer. E aí acontece. Dança, né? Porque
Muitas vezes o fator técnico ele é importante, mas não tão importante como o fator emocional ou comportamental. Então eu sempre investi em treinamentos comportamentais, você vê, desde 1987, investindo tempo, dinheiro e energia, né? Porque são três coisas que você investe. Não é só o dinheiro, é o tempo e energia. Lembra que eu falei no começo da live? Você pode muitas vezes fazer um treinamento e pagar, até você acha que é pequeno, vai, R$ 50, mas você não teve o retorno daquilo, é caro. Ficou caro para você. Enquanto a partida, se você tivesse pago ali às vezes 4.000, teria sido barato, se você teve o retorno equivalente. E muitas vezes isso vem para você de uma forma muito maior. Às vezes vem de uma forma assim de ganhos que você paga 4, você ganha, sabe, 10, 20. E muitas vezes você não percebe quando vem esse ganho. Isso é muito importante também observar. Às vezes você faz um treinamento que você acha que está muito caro ali e você pagou e você acaba ganhando coisa, então tem que ficar atento também. E porque os treinamentos, eles muitas vezes eles vão trabalhar na uma parte do cérebro que você é o consciente. Mas o inconsciente, o que fica, isso é o que importa. Isso que dá muito valor e para você. Então, pensa bem. Treinamentos são caros? É relativo. Se você pagou e você obteve o retorno, ele não é caro. Se você pagou e aí não teve retorno, aí ele fica caro. Não importa se é R$ reais, R$ 40, R$ 400, 4.000, 40.000. Né? O importante é que você tenha o retorno. Ok? Pessoal, essa é a mensagem da live que eu queria falar para vocês hoje. Toda quarta-feira tem alguma parte aqui da live que fala assim: clica aí nas próximas lives você vai conseguir receber na hora. Fica atento aos seus e-mails, eu mando e-mails também falando para você de um tema que eu vou falar na quarta-feira, sobre desenvolvimento humano, desenvolvimento profissional. E fica aí, fica no meu canal, também no YouTube. Às vezes eu subo esse vídeo para o YouTube, no Márcio Silva Coach Mestre. Também você vai lá no YouTube e recebe outros vídeos também, outros conteúdos. É sempre bom falar com você, acompanhar as pessoas que estão na minha página, que estão sempre em contato comigo. Maravilha, vamos em frente. Um grande abraço e até a próxima live. Valeu!